O truque é dizer que a gente é esquerdista. Eu tenho ouvido essa acusação com uma frequência extraordinária. Parece que, na falta de argumentos, há muita coisa errada que existe. A maneira de desqualificar o cara é dizer que ele é esquerdista. A ignorância ideológica é um negócio, é um espanto, como diria o Jô Soares, talvez. É espanto. E o resultado é esse, né? Quando você quer colocar questões importantes, o contra-argumento é o cara simplesmente, você é esquerdista. E aí pronto, tá tudo encerrado, né? O nosso Ratatá aí é um bom exemplo disso. A sua ignorância estratosférica, ele achou a solução: chamar as pessoas de esquerdistas. É muito ruim prejulgar. Não gosto. Então, o momento da honestidade intelectual, fazer a pessoa dizer o que pensa, fazer o que acredita, é função do poder que ela tem. Então, votei até no Bolsonaro, porque a esposa dele me parece uma pessoa maravilhosa e atende bem necessidades até pessoais, familiares. É questão do zelo pelas pessoas com deficiência. Mas o presidente, lamentavelmente, tem mostrado sua lógica, e feito valer aquilo em que acredita. E tragédia. Ainda bem que ele não considerou a China esquerdista e está viabilizando o comércio com a China. Também, olhando o que acontece, seus padrinhos aí, Trump, Netanyahu e outros, ele deve estar com a pulga atrás da orelha. No Brasil, na opinião até de Charles Darwin, né? A corrupção é um câncer que atingiu metástases aí na época do PT e seus aliados. Então, o aspecto positivo do autogoverno será, se possível, conter a corrupção, a violência, né? Apesar das lógicas, ilógicas até, do poder judiciário. Que houve o poder de presunção de inocência. Ninguém é culpado de ser o que é. Se for um bom advogado, absolve até o diabo. É uma questão de DNA, gênese, ambiente educacional. Isso viabiliza o bandido, assim como a miséria. As necessidades básicas do ser humano fazem com que ele atue de maneira agressiva quando não consegue resolvê-las. Então, governar um país como o Brasil
Não é governar um contingente militar ou policial. É governar um país 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Todo tipo de cultura, de condição social. Por isso que quando a gente escolhe um presidente da república, um governador, um prefeito, deve ter muito cuidado. Mas nosso processo político não ajuda muito. Então, esse é o ônus do Brasil. Um dos detalhes mais até desagradáveis, ridículos, cômicos, é a poda das árvores aqui em Curitiba. As linhas semi-isoladas foram implantadas até para reduzir bastante isso aí. Aí vieram linhas de telecomunicações e outras coisas, e a própria ignorância de quem cuidava disso aí. O resultado é que em Curitiba você vê árvores de todas as maneiras possíveis. Não existe uma lógica, não existe um padrão. Ou se existe, é recente. Isso é muito ruim, é perigoso. É ruim porque pode provocar acidentes gravíssimos. Afinal, quando um tronco desses cai, ele pode machucar muita gente, provocar acidentes e interrupções de energia elétrica. Quem mora em prédio e depende de elevador, da energia elétrica, para abrir o portão e às vezes até de um respirador, sabe disso. Aliás, é um livro do Arthur Haley, falando sobre os pesadelos e o que é uma concessionária de energia elétrica lá nos Estados Unidos. É um livro antigo já, não sei se é Blackout ou coisa assim. Então, nossos técnicos deveriam ler esse livro. Aqui na Piop indica que falta engenheiro de segurança, né? E justamente na frente dela a gente vê coisas absurdas que podem machucar muito. É inacreditável. Aliás, explica muito do nosso atraso em Curitiba, porque afinal a Piop é poderosa. Esse é um trecho da República Argentina. Melhorou muito. Isso aqui era um pesadelo. Acho que as freguinhas aqui entenderam que era um ato de amor ao próximo. Cuidar das calçadas. Parabéns a essa instituição que teve esse cuidado. Ela veio um tombo feio. Foi dia 15 ou 16 de novembro. Causou um buraco no asfalto como esse ali. São coisas às vezes triviais, podem realmente serem importantes. O resultado disso é que eu acho que quebrei uma costela ou tá lá trincada, não sei. Dor no pulso das duas mãos.
por sorte, eu evitei um problema com a cabeça. Mas cotovelo, tudo, perna, machucou tudo, além de ter dado um tremendo susto à minha esposa e um casal muito simpático que passava perto de mim. Aqui uma região que eu conhecia bem. Morei aqui na Dorival Pereira durante uns 25 anos. E cada rua dessas tem sua história. Aqui, por exemplo, nessa rua, um motoqueiro aí, essa bicicleta, motocicleta de mountain bike, se não me engano, passou por mim, vindo lá da Iguaçu, fez a meia volta e veio com tudo para cima de mim. Fez menção de pegar meu celular, a bolsa, sei lá, e arrancou da minha cintura, sem parar, meu celular. Para azar dele, o celular tinha um tirante nele, detalhe, mas flexível, né? Passei que vi o moço parando uns 10 metros adiante, olhando a mão. Coitado, não deve ter gostado muito de me roubar, né? Me assaltar ou furtar. Além de ver um moço de Jeep passando provavelmente o dobro da velocidade permitida. Não sei se era moço ou velho, quem que era. Um Jeepão amarelo. Isso me fez lembrar logo que eu mudei ali para Água Verde. Fui almoçar no restaurante de um amigo e uma caminhonete simplesmente parou em cima da calçada. Mistura de caminhão, caminhonete, sei lá o que era aqui. E eu conhecia o moço. Aí ele disse: poxa, você vai levar multa. Ele deu risada: eu sou ouvidor da prefeitura, não sei o que, ninguém mexe comigo. Ele sabia que o ouvidor tinha esses privilégios de poder estacionar em calçadas. Aconteceu há alguns anos atrás, uns 4 anos talvez. E vem os carteiraços, os privilégios que ofendem um pouco. Entendo. Parece que o moço era ouvidor da Sanepar. Depois foi para o exterior, voltou, não sei se está por aí. Sempre falou mal do Brasil, era uma das coisas que me intrigava. E um cara que não dava um bom exemplo para ninguém. Interessante, né? Como esse tipo de gente existe. Qualquer oportunidade que tem, falam mal do Brasil, dos esquerdistas, de não sei quem mais, e no fim são os piores. Isso não é lógico, mas esse é Brasil, né? Curitiba poderia, e na minha opinião deveria, plantar árvores frutíferas. O reflorestamento, nos parques, até nas ruas, pitangueira, laranjeira, jabuticaba. Aqui no sul há uma coleção de árvores que alimentam seres humanos, passarinhos e até os gambás. Então é uma pena ver o desperdício. Quando eu estava no departamento de manutenção de usinas da Copel, eu fiz essa proposta lá para Foz do Areia. Mas aí veio aquela onda de
preservar a flora original, né? É uma pena. Aí enche de árvore que acaba não sendo útil. É que nem a idolatria pela araucária. A planta monótona. Ela é importante. Tudo bem. Vamos escolher lugares. E quando um galho dela cai, pode empalar, ao contrário, uma pessoa. Então, vamos procurar a racionalidade. Quando o pessoal fala em espécimes exóticos, nós somos espécimes exóticos. Nós, que descendentes de europeus e africanos. Assim como a orquídea tailandesa, que é muito ruim até, ela acabou tirando espaço de belíssimas orquídeas brasileiras. Então, certas coisas realmente são perigosas, outras não. E aí compete aos nossos cientistas que vão estudar, vi um até estudando múmia lá no Egito. Bom, vamos concentrar a pesquisa aqui no Brasil já. O aproveitamento da Amazônia tem vertentes como a radical, que o Papa Pepe defende. Não se deve mexer. Eu pessoalmente acho que lá é um continente à espera de uma exploração racional, inteligente. Isso é possível. Inclusive reflorestamento onde for necessário. Que até após a Transamazônica, que tinha um objetivo geopolítico de ocupar aquela região, os próprios militares, se não me engano, na época chegaram à conclusão que muitas regiões não se prestavam à agricultura. Era melhor não mexer. Então, é óbvio que na preocupação de ganhar dinheiro, muitos empresários ficam alucinados lá e fazem barbaridades, assim como os índios, né? A pessoa, se qualquer tribo daquela vier a ter 100 milhões de pessoas, é óbvio que eles vão ter que entrar na tecnologia, na cultura do século XXI. Matar criança, comer bicho, matar arara. A gente vê até índio com cocá de penas, se não me engano, de araras em extinção. Isso não dá, né? E a própria alimentação deles, que é fraca e que acaba comprometendo o desenvolvimento do cérebro deles. Então a gente precisa, antes de mais nada, de emoções, nós precisamos de razões, de lógicas. E isso tem faltado há muito tempo. A América pré-colombiana teve muitas nações que cresceram muito e acabaram morrendo, sumindo. É lógico, o jeito, a cultura extrativista, sem limites, a ignorância em relação a certos efeitos ambientais, extinguiu esses povos. Por exemplo, a Marajoara, o que será que ela foi? Por que desapareceu? Isso tudo merece ser estudado com muita atenção. Uma das maiores
fragilidades é que prefeitos, governadores, presidente da República não respondem pelos atos dos seus grandes executivos. Eles flacidamente colocam as decisões nos partidos aliados, que por sua vez também não estão nem aí com as péssimas consequências que uma escolha ruim pode gerar. Aí o idiota que assume o cargo lá, até pela lei do colarinho branco, etc., na minha opinião, feita maldosamente, ele acaba respondendo. É muito mais fácil achacar intimidar do que todo um circuito de poder. E assim o Brasil vai tendo esses kamikazes que aceitam qualquer risco para ter o nome e a plaquinha de chefe disso, chefe daquilo. E os políticos desonestos continuam aí, assim como de outros poderes que formam a União e que poderiam evitar isso. Lendo o livro do Janot, fiquei surpreso com a teórica ignorância dele antes de assumir o cargo de procurador-geral, morando em Brasília. Pode. É um negócio do cão, não é mesmo? Poder embriaga. O poder mexe com as principais características do ser humano. A gula, a vaidade, o egoísmo, pompa e circunstância. Então, muita gente quer o poder sem refletir ou pensando exatamente nisso. O poder afrodisíaco do poder do poder, é um negócio impressionante. As mulheres, de modo geral, gostam de homens poderosos, o que não é legal, simplesmente assim. Então, nós pagamos o ônus de sermos animais teoricamente racionais. O acidente que matou Gugu Liberato até me surpreende, já que isso aconteceu nos Estados Unidos, país que zela muito pela segurança. E o que chama a atenção é a falsa segurança. O forro deveria ter talvez uma tela sobre ele, alguma coisa, até para inibir a caminhada em cima e ao mesmo tempo alertar que aquilo não era um piso normal. Nós perdemos uma pessoa importante, fez história no Brasil, num país que eu imaginava que fosse mais cuidadoso. De tudo que aconteceu ontem, um dia que era para estar lamentando a morte de pessoas tão importantes para o Brasil,
foi ver até a histeria dos torcedores do Flamengo. Parabéns ao Flamengo, aos técnicos. Afinal, o povo brasileiro precisa de alguma maneira de alguma coisa gostosa. O Brasil precisa, o povo brasileiro precisa ter orgulho. Agora, pão e circo é a lógica, né? Essa semana, talvez até aproveitando a euforia da vitória do Flamengo, o Natal pela frente, férias, até férias forenses, talvez muita coisa ruim aconteça discretamente. É hora de assinar os piores decretos, as piores leis. O povo está pensando nas férias, andando aí de camisetas, comemorando vitórias que não foram deles até, porque afinal quem venceu foi a diretoria do Flamengo, o time do Flamengo. Tiveram competência para montar um bom time. Aquele é um espetáculo, como acontecia em Roma, enquanto os tiranos, os ditadores, os reis deuses, Césares, conseguiram manter a farra à custa de escravos, muito sangue, mas muito mesmo. O Império Romano continuou existindo. Vamos ver o Império Brasileiro ainda, quanto tempo vai durar. Vendo ali um moço vendendo frutas. Durante muito tempo eu achei que não era prudente fazer isso. Só que aos poucos a gente vai vendo que isso não muda muito. Melhorou muito em relação ao passado, mas é um pesadelo ainda. Eu gostaria de saber qual é o supermercado mais seguro de Curitiba, onde a gente pudesse ir e não esquentar a cabeça. Um supermercado que tivesse em letras grandes até escrito em algum lugar a data de vencimento de cada bandeja. As bandejas poderiam ser numeradas, entrar no app. Então não ajudaria muito no meu caso por causa da visão, mas a maioria das pessoas, até antes de sair de casa, talvez pudesse saber o preço, a qualidade do que está sendo vendido ali. Obviamente a manutenção não é fácil. O certo seria que todos os supermercados fizessem isso. Secretaria de Abastecimento não adianta. É um órgão político, muda o prefeito, muda tudo. Se os supermercados querem ser respeitados, tem que ter qualidade, segurança, confiabilidade. Do jeito que está é uma piada, principalmente para quem enxerga mal. Foi por aqui que eu caí na Via Lenta. Buraco, aí camuflado aí no asfalto. E agora eu tenho que andar, me parece com uma costela trincada ou quebrada, parece que dói a beça. Fora o pulso doendo, perna machucada, não é strike. Não queria atravessar
lá na faixa para pedestres. Como até tem dito a minha esposa, ele me parece ser muito mais perigoso do que por aqui. Mas talvez eu estivesse enganado. O asfalto que dá, tá vendo? Me levou a cair deitado aqui. Por sorte não vinha ninguém. Feriado, sábado, 15 de novembro, não lembro mais a data, mas dói até hoje. Algo que me intriga é saber quando que a gente deixa de ser criança, adolescente, transforma num adulto, e quando de fato a gente conquista a maturidade. Hoje em dia existe um problema sério, a superespecialização. A superespecialização atrapalha muito a formação de pessoas completas. O indivíduo, para ter maturidade, tem que ser pelo menos relativamente culto em ciências sociais, história, geografia, psicologia e a sua profissão de trabalho. Pode ser uma delas, na área de humanos, pode ser engenheiro, arquiteto, ou coisa militar, ou algo parecido. Então nós demoramos muito para ter maturidade, e é isso que assusta. Por exemplo, quando a gente vê o nosso presidente, que de capitão virou marechal, né? Será que ele estava preparado para ser presidente da República do Brasil? A mina de ouro e de poder, né? A verba para publicidade política deveria simplesmente acabar. É óbvio que isso não interessa a mídia formal. Então, um pouco aqueles que terão a gerência desse dinheiro são pessoas que, uma vez eleitos presidentes do partido, o menor que seja, passa a ter muito dinheiro para usar, teoricamente, a favor do partido. Essa briga dentro do PSL, na rinha do PSL, pela presidência do PSL, mostrou muito mais coisa do que eles imaginam. Mexeram na lama. Acho que ninguém saiu limpo dali. Quem não quer trabalhar? Eu desses conversei com um morador de rua aqui, moço inteligente, mas ele não queria trabalhar porque depois de 30 anos as mulheres largaram dele. Ele achou que tinha que ir para a rua e os outros deveriam cuidar dele. Pois é, infame. Ele passa por aí, vê pessoas saudáveis, fortes, pedindo esmola, alguns exibindo os filhos para obter alguma esmola. Coisa vergonhosa, né? Aí não fossem frades, nem indicantes, como já existiu. Infelizmente a Igreja Católica valorizava isso. Até imagino como deveria ser a Idade Média, como deveria ser a qualidade de vida do povo. Hoje não é mais assim. O Brasil é campeão de produção de alimentos. O governo quiser,
Pode tirar a fome da população. A famosa agroindústria, assim quiser. Mas tem que haver uma contrapartida. Viabilizar a vagabundagem não vale. Lá no Nordeste, fazendo uma viagem, conhecimento de um balneário lá, o guia, pelo jeito, estava furioso. Olha, vejam só, tudo aí é Bolsa Família. Não sai da frente da casa, né? Fica tomando cachaça, vivendo, quando poderiam estar trabalhando. Não, mas no litoral, né? Onde não falta nada, de fato. Tem até óleo agora. Mas o Brasil é um país que foi educado dentro de uma caridade maldosa até, que não educando, não ensinando a ler. Ninguém lia a Bíblia, né? E não havia interesse das elites brasileiras que o povo soubesse ler e escrever. O resultado está aí, né? Infelizmente está aí. E as ruas e calçadas de Curitiba são um bom exemplo. Afinal, morando numa cidade muito especial, com uma história diferente, deveria ser laboratório de todas essas instituições, mas laboratório sem preconceito, sem ideologia. Simplesmente queremos saber e estudar.